falar agora sobre um assunto que certamente é muito caro a todos nós. Eu creio que a exigência maior do povo brasileiro, nesse momento crucial para o futuro do país, é um combate implacável à corrupção. E esse combate implacável à corrupção passa pela luta contra a impunidade. Vejam, do total de inquéritos em todos os estados e no Distrito Federal, do total de todos esses inquéritos instaurados, apenas 27,7% chegaram à condenação, à denúncia. Apenas 27,7%. 72,3% foram inquéritos arquivados, a maioria em razão da prescrição. Por essa razão, senhor presidente, evidentemente aconselhado por ilustre jurista e com apoio de juízes federais através da Associação dos Juízes Federais, nós estamos apresentando, ilustre jurista a que me refiro do Supremo Tribunal Federal, estamos apresentando alteração, um projeto de lei que pretende alterar o Código Penal para dar novo tratamento a marcos temporais que causam a prescrição da pretensão executória e a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. Nós sabemos os expedientes utilizados para a estratégia protelatória, há ações que tramitam interminavelmente e não são julgadas em tempo da condenação. Quais são as alterações essenciais? Vamos resumir, senhor presidente, em respeito ao tempo. Há uma alteração que diz respeito a uma anomalia do sistema penal. Está no inciso 1º do artigo 112. Nos moldes desta lei em vigor, se um juiz de primeiro grau condena um acusado a uma determinada pena e o Ministério Público concorda com a pena, não recorrendo, ocorre o trânsito em julgado para a acusação. Mas se o réu recorre, o trânsito em julgado não alcança a defesa. A partir daí, só haverá o trânsito em julgado definitivo quando sobreviver decisão acerca do último recurso da defesa. Pelo teor da lei ora vigente, nessa situação, o Estado não pode executar a pena. É um incentivo para a defesa continuar a recorrer, ainda mais considerando o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de entender inviável a antecipação da execução da pena ainda não transitada em julgado. O Estado, enquanto titular do poder de punir, fica nas mãos do indivíduo que já tem contra si ao menos uma condenação. Com a presente alteração, a prescrição passa a correr somente quando do trânsito em julgado, para todas as partes, extirpando do sistema essa incongruência sistemática. Estamos propondo ainda a alteração ao artigo 117 do Código Penal, que trata das hipóteses de interrupção da prescrição de pretensão punitiva. O inciso 1º do artigo 117 faz com que o titular da ação penal, isso é o Ministério Público, espere pela decisão do Poder Judiciário acerca do recebimento ou não da denúncia oferecida, para só então a prescrição ser interrompida. Se o Poder Judiciário não promove o andamento processual, todo o trabalho desenvolvido previamente pelo Ministério Público e pela Polícia na colheita de provas poderá ser inócuo, tendo em vista a incidência da prescrição. Eis o motivo pelo qual se mostra adequada a substituição do termo recebimento por oferecimento da ação penal. É o marco de conclusão do trabalho investigativo e o seu efeito direto deve ser a interrupção da prescrição. De todo modo,
há que se ressaltar que a propositura da ação penal deve, desde a exordial acusatória, atender aos ditames legais da correlação entre descrição da conduta penalmente típica e embasamento probatório mínimo a fim de respaldar a prescrição penal. Eis a razão do novo parágrafo 3º. Se o Estado juiz rejeitar a inicial acusatória, restará sem efeito a interrupção prescricional. A mudança proposta do inciso 4º do artigo 117, por sua vez, visa desestimular recursos meramente protelatórios por parte da defesa. E nós sabemos como esses recursos protelatórios têm trabalhado a favor da impunidade. Por fim, a nulidade absoluta pode ser arguída a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Destaca a inclusão do artigo 117-A no Código Penal, busca evitar que a defesa postergue indefinidamente a alegação de uma nulidade absoluta previamente por ela identificada para fazê-la em momento processual que entenda conveniente, no qual a retomada do processo a partir do ato declarado nulo fulminaria a pretensão punitiva do Estado em razão da ocorrência da prescrição. Isso gera custos desnecessários para o erário e alimenta a sensação da impunidade. Eu sei que hoje o sonho do povo brasileiro é ver a justiça derrotando a corrupção e, sobretudo, a impunidade. Estamos também, senhor presidente, além da apresentação desse projeto no dia de hoje, que pedimos o apoio de todos os senhores senadores e pedimos, inclusive, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça uma ação rápida para designar o relator. Este é um momento adequado para a discussão de um tema como esse. Estamos também solicitando ao presidente da Comissão de Justiça, já fizemos por escrito, a definição de relator para 2 projetos de minha autoria. O primeiro deles acaba com o Instituto do Foro Privilegiado. Eu creio que não há razão para se privilegiar determinados cidadãos, colocando-os acima de outros. Esta é certamente uma causa de grande desgaste para os políticos brasileiros, que são considerados pela população privilegiados, pelo fato de existir para eles foro privilegiado no cenário da Justiça Nacional. O outro projeto exclui a hipótese dos embargos infringentes. Nós apresentamos exatamente quando do julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Esse tema surgiu, reapareceu, e o ministro Celso de Mello, ao acolher a solicitação de embargos infringentes, alegou que o fazia porque a legislação não estabelecia outra alternativa a ele. Era a interpretação da legislação vigente. E fez referência a uma tentativa no governo de Fernando Henrique Cardoso, que frustrou-se na Câmara dos Deputados, porque a proposta que extinguia os embargos infringentes não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Por essa razão, nós apresentamos o projeto e está agora à disposição da Comissão de Constituição e Justiça, e nós estamos solicitando do presidente que designe relator para brevemente o debate e a deliberação a respeito. Muito obrigado, senhor presidente.